Pronto, vou começar aqui a gravação, por favor. Ajudem. Todos abrindo na página 13, tá certo? Então, na última aula, nós estudamos sobre função do primeiro grau, onde nós vimos que uma função do primeiro grau, o lançamento de função, é aquela relação de dependência, não é isso? Entre as variáveis. Onde nós vimos dentro da função do primeiro grau, nós vimos a função afim, nós vimos a função linear. Então, agora, na página 13, vamos ver as representações gráficas dessas funções, onde veremos também a função constante. Tá certo? Acho que tá muito junto. Desce só um pouquinho além dele. Só um pouquinho, desce. É porque tá muito junto. Tem que chegar. Quer vir pra cá, nós também tá aqui ligado. Tá no mesmo. Vou passar, tá? Olha, então vamos ver a representação gráfica de uma função afim. Então aí vocês vão abrir na página 13, que tem aí o seguinte. Outra cidade bastante procurada pelos turistas para o Réveillon australiano é Melbourne. A segunda maior cidade da... Oi? Tá gravando. Da Austrália. E a praia na noite do dia 31 de dezembro não é costume por lá. Nesse dia tão aguardado, as pessoas costumam se concentrar na região central da cidade ou em Docklands, região pontuária, para fazer um piquenique com a família e os amigos e assistir, pode, e assistir aos fogos de artifício no céu para recepcionar o ano novo. Aí tu puxa um pouquinho para frente, tá, Rodrigo? Aí, ó, primeira questão. Um grupo de jovens estudantes que estava gostando de seu intercâmbio em Melbourne foi convidado para fazer um piquenique, tá certo? É, em uma Docklands com seus amigos australianos e seus familiares. Como o grupo de jovens não tinha uma programação bem definida para a passagem de ano, aceitaram o convite. Um dos australianos informou aos jovens que havia uma grande queima de fogos com duração de 7 minutos ininterruptos, sem interrupção, em que a quantidade de fogos a serem queimados na noite seria pela função f de x igual a 25x. Letra A. Curioso, um jovem resolveu construir uma tabela para determinar a quantidade de fogos que seriam queimados por minuto. Observe a tabela ao lado, construída por ele, e complete a segunda coluna, sabendo que x representa o tempo em minutos e y representa a quantidade de fogos queimados. Vamos lá. Olha, gente, por favor. Então, vejam só. Se x for zero, y será zero por quê? Alguém sabe dizer? Olha, olha a função aqui, olha. F de x é igual a 25x. F de x que é o mesmo que y. Então, se x for zero, tá certo? Então, no lugar de x, colocamos zero. Entre 25x é uma multiplicação. Então, 25 vezes zero. Então, par ordenado, que será constituído por dois elementos, separado por vírgula, ponto e vírgula, onde o primeiro elemento se refere ao x e o segundo elemento se refere ao y. Então, par ordenado será 0 e 0. Agora, se x for 1, então eu faço 25 vezes 1. Estou me baseando nessa lei daqui, tá certo? Entre 25 e x é uma multiplicação. Estou substituindo aí o x pelos valores que foi fornecido na tabela, tá bom? Então, aqui, ó, 25 vezes x é 25 vezes 1, que é 25. O par ordenado será quem? 1 e 25. Se x for 2, 25 vezes 2, então o par ordenado será 2 e 50. Se x for 3, 25 vezes 3, o par ordenado será 3 e... Se x for 4, 25 vezes 4,
o pau ordenado 4 e 100. Se x for 5, 25 vezes 5, 125. Então, o pau ordenado 5 e 20, 125. Se x for 6, 25 vezes 6, pau ordenado 6 e 150. E para finalizar, tá certo, Rebeca? 25 vezes 7, 175. 7 Ô, vezes, Karine, 7 vezes 25, 175. Pode falar. aumenta de 25 e 25 ou é a impressão Muito minha? bem, isso mesmo. Está se aumentando de 25, 25. Porque aqui a lei de formação, ó, que é 25x. É porque está aumentando a cada. O x é hora, né? Minutos. A cada minuto se aumenta, no caso, 25. Tá certo? É, vou coisa aqui, viu, Aline? Tá muito frio, né? Pior que nem tá. Aqui ainda tá pegando. Mas lá tá pegando, não. Deixa, deixa a bichinha. Gente, eu posso passar? Olha, preste atenção. Nessa daí, esse gráfico que vocês vão ter que traçar aí. No caso, o gráfico não, a reta. Olha, pronto. Olha, de acordo com as respostas obtidas no item anterior, preencha a terceira coluna da tabela com os pares ordenados. Os pares ordenados que colocamos aqui, tá certo? Agora na letra C. Um amigo que estava ao lado do jovem, também membro do grupo de estudantes, percebeu que ele havia construído uma tabela para representar as informações. Ele decidiu fazer a representação de outra forma, utilizando o plano cartesiano. Gente, prestem atenção. O que é plano cartesiano? O plano cartesiano, ele é constituído por duas retas perpendiculares, aquelas retas que se cruzam bem direitinho, formando quatro ângulos retos, como se fosse uma cruz, tá certo? É isso. E ângulos retos são ângulos de 90 graus. Então, nesse caso aí, nós temos aqui as retas X, que está na sua forma horizontal, e Y, que está na sua forma vertical. Nós chamamos essa reta X de eixo X, ou eixo das abscissas. E essa reta Y, nós chamamos ela de reta Y, ou de eixo Y, ou de eixo das ordenadas. Ordenadas. Então, o que é que acontece? Não tem os valores que a gente encontrou dos pares ordenados? 0, 0, 1 e 25. Então, nós teríamos que encontrar aqui, nesse gráfico. Tá bem coisadinho, mas dá para perceber que tem uns pontinhos, ó. Ó, começou do zero, tá vendo? Porque o primeiro par ordenado não foi 0 e 0. Aí o segundo par ordenado não foi 1 e 25. Aí vejo que tem um pontinho com 1 e 25. Um do X aqui, ó. Se vocês observarem, um do X com 25 do Y. Tem um pontinho aqui, estão vendo? Aí depois, pessoal aí de casa, ó. Um do X com 25 do Y. Tem um pontinho aqui. Depois, o 2 do X vai unir com 50 do Y. Tem um pontinho também aqui, ó. Sendo que vocês iriam fazer bem melhor. Ah, não, tá no livro de vocês. Dá pra fazer direitinho. Ó, aí depois seria 3, tá certo, do X com 75. Isso é de acordo com os pares ordenados que encontramos na questão anterior. Então, aí vocês iriam encontrar até chegar aí no último, que foi quando o X é 7 e o Y é 175. Tá certo? Então, aí vocês iriam passar essa reta. Então, conclusão. Uma função afim, que é uma função do primeiro grau, a sua solução gráfica é uma reta. Tá certo? Por que eu estou falando isso para vocês? Porque vocês irão estudar também, na quarta unidade, a função do segundo grau. E vocês vão ver que não será uma reta a solução gráfica, será uma parábola. Vocês vão ver o que é uma parábola, tá certo? Ok? É uma curva, isso mesmo. Posso passar, né? Vamos lá. Respondendo, né, a letra D, que eu já tinha falado para vocês, analisando o gráfico, podemos afirmar que é uma reta ou uma curva? É uma reta. Quando for uma curva, é chamada de parábola, tá certo? Você vai ver isso não é no capítulo seguinte, não. Acho que é no outro ainda.
Letra E. Responda quantos fogos de artifício foram disparados durante os 7 minutos de comemoração. Quando X foi 7, quanto foi Y? 175. Então, aí, ó, foram disparados um total de 175 fogos de artifício, sendo 25 por minuto. Não esqueça, gente, pode até cair em algum concurso de vocês perguntando qual é a solução gráfica, tá certo, de uma função afim ou de uma função do primeiro grau. Aí vocês terão que saber que é uma reta, tá certo? É uma reta. Segunda questão. Segunda questão, nós temos o seguinte agora. Pronto. Após a passagem de ano, ao retornarem ao hotel onde estavam hospedados, o estudante que havia aprendido a representar a quantidade de fogos queimados por um minuto em um plano cartesiano, comentou o fato com os demais colegas. Uma das garotas que o acompanhavam ficou empolgada com a situação e quis aprender mais sobre o assunto. Ela falou que a função que representou a queima de fogos na reunião na região central da cidade era dada por f de x é igual a 10x mais 50. Isso porque antes mesmo da meia-noite já havia sido queimados acidentalmente alguns fogos da quantidade total prevista. Então, o que significa aí esse f de x igual a 10x deixa eu só pegar aqui o livro de vocês. O que significa esse f de x igual a 10x mais 50? Uma função, ela é uma função afim, certo? E essa função que foi dada aqui, ó, cadê? F de x igual a 25x. Ela é uma função o quê? Linear. Por quê? Quando o coeficiente A é diferente de zero e o coeficiente B é zero, porque não aparece, então aqui é uma função linear. F de x igual a 25x é linear. Agora, nessa função aí, f de x igual a 10x mais 50 é uma função A? Sim. Quem é o coeficiente A? Quem é o coeficiente A? Quem é o coeficiente B? Muito bem. Agora, da mesma forma que o outro estudante, a garota representou os dados em uma tabela, ajude-a completando a segunda coluna dessa tabela, sabendo que X é o tempo em minutos e Y é a quantidade de fogos queimados. Preste atenção. X foi quanto? Não, primeiro, X foi quanto? Aí, no lugar do X, vamos colocar zero. 10 vezes zero, zero mais 50. Por isso que o pau ordenado aqui foi 0,50. Primeiro coloco o valor de x, que foi 0. Depois o 50, que foi y. Não vou falar todos, você vai entender. Olha, se o x for 1, presta atenção aqui, ó. Então vai ficar o quê? 10 vezes 1 mais 50. Por isso que aqui foi 60. Esse multiplica o valor de x por 10 e soma 50. Aí agora, 10 vezes 2, 20 mais 50. 10 vezes 3 mais 50. 10 vezes 4 mais 50. 10 vezes 5 mais 50. Deu para compreender? 10 vezes 6, 60 mais 50. E 10 vezes 7, 70 mais 50. E aí vocês montariam os pares ordenados, onde eles ficam dentro do parênteses, separados por vírgula, onde o primeiro número é o valor de x e o segundo é o valor de y que nós encontramos. Certo? No simulado de agora, desse agora, tipo, tem as alternativas, né? Se você quer perguntar. É, não tá difícil não. Sério mesmo, juro a vocês, se vocês como pegarem, vocês vão ver que não está difícil. É isso. Gente, presta atenção, ó. De acordo com as respostas obtidas, presta atenção.
De acordo com as respostas obtidas no item anterior, preencha a terceira coluna da tabela com os pares ordenados. Já acabamos de fazer, né? Posso passar? Só de casa também, né? Gente, olha, é assim. Após, presta atenção. Após preencher, antes de eu ler aí, deixa eu falar outra vez. Num primeiro exemplo que a gente fez, primeiro exemplo não, primeiro exercício que nós fizemos, foi de uma função linear, não foi? Quando construímos aí o gráfico no plano cartesiano. Então, a solução gráfica foi uma reta, não foi? Na função afim também é uma reta, ó. Olha aí, ó. Também será uma reta, tá certo? Então, não esqueçam disso. Pode ser uma curva, mas quando for uma curva não é do primeiro grau, é do segundo grau. A gente vai estudar ainda. Uma curva ou assim, ou para cima. É, dentro do plano cartesiano. É, mas quando é do segundo grau. Aí vai ficar assim, ó. É fácil. Vai ficar assim, ó. Vai ser assim, ó. Tá certo? Ou assim. Assim a gente vai ver quando. Mais adiante a gente vai ver quando for crescente e decrescente. É. Quando for desse jeito aqui é do primeiro grau. Não, pode ser comum os dois. Não tem isso de ser comum ou não ser comum, não. Entendeu? Mas a gente vai estudar do segundo grau, aí você vai ver. Por enquanto, se preocupe com isso. Então, aí, na letra C. Após preencher toda a tabela, o estudante informou sua amiga, devia ser a sua amiga, né? Que o próximo passo seria representar as informações em um plano cartesiano. Para isso, seria necessário localizar no plano cartesiano os pares ordenados x e y indicados na tabela, e traçar o gráfico ligando os pontos. Ajude-a e faça você também. Gente, quando foi x igual a zero, não foi 50? O primeiro par ordenado não foi 0,50? Então, olha aqui o primeiro ponto, ó. O x, o x sendo zero, não localiza no x, só apenas no y, que foi o 50. Olha o pontinho aí no 50. Quando o x foi 1, o y foi quanto? Foi 60, não foi isso? Não foi isso? Então, ó, o pontinho aí, ó, x, 1, y, 60. Tem aí um pontinho no 1,60. E aí vocês fariam com todos os pares ordenados, tá certo? Até chegar aí, quando o x foi 7, o y foi 120. Iriam traçar a reta, ok? Agora, na letra D, só para complementar, porque eu já expliquei a vocês, analisando o gráfico, podemos afirmar que é uma reta ou uma curva. O gráfico construído é uma reta. Letra E. Quantos fogos de artifício foram disparados durante 7 minutos de comemoração? 120, né? Então foram disparados um total de 120 fogos de artifício, sendo por 10 minutos. Considerando que no momento inicial, não precisa disso tudo não. Botem só aí. Foram disparados um total de 120 fogos de artifício, tá? Porque a questão só perguntou só 7 minutos. É. Pessoal de casa também, tá? Botem só aí. Foram disparados um total de 120 fogos de artifício. Ok? Porque a questão só perguntou de 7 minutos. Foram disparados um total de 120 fogos de artifício. Só isso. Posso passar? Pessoal de casa, posso? Deixa eu ver aqui se alguém falou alguma coisa. Ok. Pronto, Luana. Aí é bom que já dá uma adiantada, né, Luana? Pronto, olha, aqui eu vou explicar, tá? Karine, volta lá, por favor, que a letra E não estava aparecendo para mim, não. Toda não. Ô, amiga, Não, mas foi para tu colocar que foram disparados 120 fogos de artifício só. só isso. Ah, tá bom, obrigada. Tá certo? É para escrever tudo, não. Vou passar, tá? Posso passar, Gilane?
Pode. Posso passar para todos, né? Vamos lá. Olha, o gráfico de uma função afim no plano cartesiano é sempre apresentado por uma reta, como você já sabe. Então, amplie seu conhecimento. Então, afirmamos que uma função afim é uma função crescente, aumentando-se o valor de x, o valor correspondente a y também aumentará. Quando a for maior que zero e é uma função decrescente, aumentando-se o valor de x, o valor correspondente a y diminuirá. Gente, preste atenção que isso é importante, viu? Se eu dissesse assim para vocês, vamos. Se eu dissesse assim para vocês, f de x, presta atenção, f de x, tem aqui o exemplo embaixo, da função crescente. Quando é que uma função é crescente? Quando a é maior do que zero. Nessa função crescente aqui, ó, f de x é igual a 2x mais 40. Quem é o coeficiente a? Ele é maior do que zero? Então a função é crescente. Entenderam o que eu estou dizendo? Então a função é crescente. Olha a reta como está, ó, a posição da reta, ó, subindo, ó. Ela está aqui, ó, crescendo, função crescente. Agora, função decrescente é quando A é menor do que zero, quando A é negativo. Nesse exemplo, f de x igual a menos x mais 50. Quem é o coeficiente A? Menos 1, está oculto. Menos 1. Menos 1 é menor do que zero, então a função é decrescente. Então a posição da reta já é outra, ó. Da reta azul já é outra, ó. Veja só, a função é crescente quando o coeficiente A é maior do que zero. Quem é o coeficiente A? 2. O coeficiente A é o que está com x. O coeficiente A é 2. 2 não é maior do que zero, então a função é crescente. Nesse outro, a função é decrescente por quê? Porque o A é menos 1, está oculto aqui. Menos 1 não é menor do que zero, então a função é decrescente. Vamos lá. Olha, presta atenção agora. Vamos verificar sua compreensão. Então, tem assim: construa no plano cartesiano o gráfico de cada uma das funções do primeiro grau e, em seguida, escreva nos espaços indicados se é uma função crescente ou decrescente. Então, só vocês observarem aqui, ó. Na letra A seria o quê? Crescente por quê? Porque o A é maior do que 1. Quem é A? Na letra A. 1 que está oculto, não é isso? O A não é quem está com X? O A é 1, é maior do que zero. Então, crescente. Olha a reta azul crescente. Vocês fariam aqui no plano cartesiano. Agora, na letra B, quem é o coeficiente A? É o que está com X. É o que está com X. Menos. Quem é o coeficiente A da letra B? Cuidado que está, ó, a ordem mudou, ó. Coeficiente A é quem está com X. Quem é que está com X aí? Menos 2. Então, o coeficiente A é menos 2. Menos 2 é menor do que zero. Então, a função é decrescente. Então, vocês iriam voltar e ver como é que se constrói, ó, a posição, ó, do outro lado. Façam aí. Heitor. Vamos, pessoal. Posso passar? Olha, letra C. Quem é o coeficiente A? Menos. Senta aí, por favor. Quem é o coeficiente A? Se é menos 1, é crescente ou decrescente? Cuidado aí, ó. Se é decrescente ou como uma reta é. Para vocês colocarem. Na letra D, é uma função crescente ou decrescente? Claro, tá aí, né? O coeficiente A é 2. Muito bem. Muito bem. A altura dela, olha,
Não se preocupa com isso agora, não. Se preocupa só que a decrescente ela é desse lado assim e a crescente é do outro. É, bota. Pode, pode. Pode. Olha, só porque eu tô deixando colocar em qualquer lugar, porque aí, nesse caso aí, a gente teria que construir fazendo alguns cálculos com a malha quadriculada. E por enquanto, deixa assim. Sim, gente, construam assim. Eu estou dizendo para vocês. Eu só quero que vocês procurem saber a posição, tá certo? É porque, sabe o que é que vocês teriam que fazer aí? O cálculo que iriam substituir o x por 2. Aí, por enquanto, eu não quero não, porque a gente vai aprender zero da função, fica melhor para vocês compreenderem, tá certo? Aí, por enquanto, não. Por isso que eu não quero que vocês, por enquanto, deixem assim, desse jeito. Olha, faltam 20 minutos ainda. Ó, gente, presta atenção que eu vou ler a quarta, tá? Tem assim. Em seu caderno, escreva. Gente, em seu caderno, eu posso. Deixa eu ver se eu coloquei um negócio aqui. Coloquei. Olha, em seu caderno, escreva em cada item as funções y igual a x mais b, correspondentes aos coeficientes dados. Em seguida, construa um plano cartesiano e o gráfico correspondente a cada uma das funções. Depois, escreva se as funções são crescentes ou decrescentes. Gente, eu não vou pedir para que vocês construam um plano cartesiano, porque eles seriam construídos na malha quadriculada. Então, nessa quarta questão, o que é que eu quero? Eu quero apenas, para dizer se é crescente ou decrescente, escrever a função. Então, primeiro vamos ver a questão de crescente e decrescente. Na letra A, ela é decrescente por quê? Menos 3 é menor do que zero. O coeficiente A, menos 3 é menor do que zero. Então, por isso que ela é decrescente. Na letra B, por que é crescente? Porque 5 é maior do que zero. É o igual. Na letra C, por que foi crescente? Não, porque é positivo. Sendo positivo, é crescente, um meio. Na letra D, porque é crescente? Então, colocaram aí, botem só D de crescente e C, D de decrescente e C de crescente, certo? Sendo que eu quero que escreva também a função. Ou, sendo que eu quero que escreva também a função. Então, como é que vocês iriam escrever a função? Preste atenção. Vocês estão vendo aqui, ó. Vou mostrar para o pessoal de casa aqui, ó. Y igual a x mais b. E vocês aqui também, ó. Y igual a x mais b. De cada um, vocês teriam que montar a função, substituindo o a, no caso da letra A, por menos 3 e o b por 3. Ficaria assim, ó. Ficaria y igual a menos 3 mais x. Na letra B, substituindo o A por 5, o B foi 0, então esquece o B. Ficaria y igual a 5x. Na letra C, y igual 1 meio, não é a mesma coisa de 0,5. Se vocês dividirem 1 dividido por 2, 0,5. É. Então aí, na letra C ficaria 0,5x e o B foi 1, mais 1. E na letra D, gente, faltou o Y aí, tá? Y igual a 5x, tá? 5x, Y igual a 5x, menos 0,5, ok? Estão vendo esses gráficos aí? Seria o que vocês iriam construir no papel quadriculado. Não precisa fazer esse não, tá? Então, nessa quarta, só para colocar decrescente, ficou decrescente, crescente, 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 né? E para colocar a função, ok? Posso passar? Lembrando que a letra D faltou o Y, tá? É Y igual a 5x menos 0,5. Zero da função afim. Vocês lembram da equação do primeiro grau? Gente, vocês lembram de equação do primeiro grau? Pessoal de casa, lembram?
Pronto, nós iremos rever isso. Porque quando eu digo encontre o zero da função, vocês vão pegar a função e vão igualar a zero. Quando vocês igualam a zero, vai gerar uma equação do primeiro grau. Aí vocês irão resolver letra de um lado, número do outro. Tá certo? Vamos rever isso aí. Então, ó, para quem deseja uma passagem de ano em grande estilo em Melbourne, um evento bastante procurado é o Secret, esse nome aí. Neste inesquecível evento, é possível desfrutar de uma bela vista da cidade, além de ótima alimentação e entretenimento ao vivo para os participantes. Certamente, uma excelente maneira de comemorar o Ano Novo. Então, primeira questão. Suponha que o organizador responsável por esse evento quisesse descobrir a quantidade de ingressos que deveria ser vendida para que não houvesse lucro nem prejuízo. Gente, quando não se tem lucro nem prejuízo, se vende pelo preço de compra, não é verdade? Por exemplo, se eu compro um objeto por R$ 50 e vendo por 50, eu nem tive lucro, mas também não tive prejuízo. Aí, ó, sabendo que a função que representa o custo do evento é C de X igual a 900 mais 50x. E que a receita é dada pela função R de X igual a 100x, em que X é a quantidade de ingressos vendidos, responda aos itens a seguir. Antes de responder, C de X igual a 900 mais 50x é uma função afim ou linear? Afim, porque quem é o coeficiente A? Quem é o coeficiente B? Quando B é diferente de zero, é maior que zero, a função ela é afim. Agora, R de x igual a 100x. Quem é o coeficiente A? Tem B. B, no caso, é zero. Então, a função é linear. Letra A. Qual é a função que é responsável pelo evento? Qual é a função que o responsável pelo evento deve utilizar para descobrir a quantidade de ingressos que satisfaz a condição da situação problema apresentada? Registre sua conclusão. Então, para se ter um lucro, nós temos que fazer o quê? O preço da receita, que foi o preço de venda, menos o custo, na verdade. Então, o lucro, que é L de X, será igual a R de X menos C de X, tá certo? Registrem aí L de X igual a R de X menos C de X. Ou seja, traduzindo, quando nós queremos ter um lucro, nós pegamos o quê? O preço de venda, que está sendo representado por R de X, menos o preço de custo. Na verdade, se eu compro, por exemplo, um objeto por R$ 50, vendo por 80, então quem seria o R de X? 80, que foi o preço que eu vendi. E o custo que teve aquele produto? Não foi 50? Então, para eu saber o lucro, eu faria 80 menos 50, o lucro seria de R$ 30. Ok? Vamos lá. De acordo com a conclusão obtida no item anterior, complete os espaços ao lado com as devidas substituições, encontrando, assim, a lei de formação dessa função. Gente, preste atenção. A primeira linha está simples porque foi o que a gente colocou lá no slide anterior. Eita, faltou aí, ó. Aqui é 900 nesse espaço que está faltando, viu? 900 aqui, ó. Certo? Então, aqui, L de X é igual. O R de X não foi dado na questão. Quanto foi R de X? Não foi 100? Eita, passou muito. Não foi 100? 100x? Aí, menos o C de X. O que foi o C de X? O C de X foi 900 mais 50x. Só fiz substituir, tá? Então, o que está faltando aqui? Aí, vejam, tirando de dentro do parênteses, ficou 100 de x, repete, menos 900, o 50x estava positivo, sai de dentro do parênteses negativo. Daí, junto os termos semelhantes, 100x menos 50x, 50x menos 900. Então, aí, L de x
é igual a 50x menos 900, tá certo? Letra C, examine com seu professor e seus colegas qual deverá ser a próxima substituição a ser realizada na função encontrada no item anterior para satisfazer a condição da situação problema apresentada. Vocês se lembram que a questão disse que não vai ter nem lucro nem prejuízo? Então, aí o lucro vai ser zero, né? Então, a próxima substituição é colocar no lugar do L de X, zero, para não ter nem lucro nem prejuízo. Então, oi. Não, vem não. Olha, eu vou ver. Olha, letra D. Após o debate realizado com seu professor e seus colegas, complete os passos ao lado para descobrir a quantidade de ingressos que deverá ser vendida pelo organizador responsável desse evento de Réveillon em Melbourne. Então, vejam só. Além da função que a gente encontrou lá na letra B, não foi L de x igual a 50x menos 900? Não está pedindo para substituir o L de x por zero para não ter lucro nem prejuízo? Quando eu substituo por zero, eu vou ter uma equação do primeiro grau, tá certo? Então, aqui, ó, o 900 que não tem a incógnita x, passei para o outro lado com a operação inversa, ficou no caso. O zero já excluí, porque o zero somado ou subtraído por qualquer número é igual a ele mesmo. Aí ficou 900 igual a 50x. Aí vocês podem perguntar, ô professora, por que não ficou 50x igual, no caso, o 50x eu poderia passar por outro lado, ficar menos 50x igual a menos 900. Vocês poderiam perguntar isso. Aí multiplicaria por menos 1, não é isso? Mas vai dar o mesmo resultado. Eu posso jogar para um lado o que tem letra e para o outro lado o que não tem letra. Porque, na verdade, quando vocês estão aprendendo equação do primeiro grau, fica melhor dizer para vocês, deixa fixo sempre no primeiro lado o termo que contém a incógnita x. Mas, na verdade, tanto faz você deixar ele no segundo ou no primeiro, tá certo? É saber que, no final de tudo, você terá que isolar o x e o termo que está com x vai dividir com outro termo que está do outro lado. Então, aqui, por que deu 18? Porque 900 dividido por 50 é igual a 18. Logo, x será igual a 18. Tá certo? E agora, presta atenção. E agora nós vamos ter o seguinte aqui, ó. Construa o gráfico dessa função. Para isso, complete a tabela ao lado para encontrar outros valores arrecadados durante esse evento e localize no plano cartesiano abaixo os pares ordenados x e y para traçar o gráfico, ligando os pontos, sabendo que a letra x representa a quantidade de ingressos e a letra y representa o lucro ou prejuízo. Gente, a função não foi essa daqui? L de x igual a 50x menos 900. Se x for zero, 50 vezes zero, sobrou só menos 900. Então, o ordenado, 0 menos 900. Se x for 6, aí faria 50 vezes 6, 300, né? 300 menos 900, menos 600. Aí faria 50 vezes 18. 50 vezes 18, 900. 900 menos 900, 0. Então, ficaria 18 e 0. Aí vocês fariam 50 vezes 24, tá certo? Que daria, no caso, 600. 600 menos 900, 300. Então, por ordenado, 24 e 300. Se o x for 42, tá bom? Eita, esse 42 ele dá aqui, ó. Não dá para ver, não. Pronto. Deixa eu explicar para vocês. Eu vou explicar, vou passar aqui rapidinho, daqui a pouco eu volto. Porque não teria como vocês fazerem aqui, não, tá? Esse último não. Vou ajeitar, Heloísa. Vou só ajeitar para finalizar, que já tá acabando, tá? Mas dá para eu saber quem tava. Vou fazer não. Olha, vejam só. Gente, vejam só. Nessa questão aqui, antes que vocês me perguntem, por que 42? Como é que esse 42? Porque lá na letra F, ele diz 42, ó. Aí vocês iriam voltar para a tabela, colocar 42. Aí faria 50 vezes 42, certo? O resultado, menos 900, que daria 1.200. Então, o pau ordenado seria 42 e 1.000 e... Aí eu vou deixar para a próxima aula, esse daqui,
Mas eu quero que vocês anotem aí essas páginas de casa. Hã? Já passei ontem, não foi? Pronto. Não, mas eu estou dizendo aqui porque eu esqueci de gravar. Então, tinha aluno que não estavam aqui ontem. Então, aí, o pessoal que não estavam ontem, não gravei, mas eu passei 20 Ô, Karine, certo? Karine, Pode falar. a senhora pode voltar naquela outra página para poder tirar print, porque cortou. Essa aqui? Essa daí. Pronto. Lembre-se que esse espaço que está faltando é 900, viu? Próxima aula terá correção. São 3 aulas, não é isso? Terá correção e terá revisão, ok? Pronto, eu posso tirar? Pessoal de casa, alguma dúvida? Não, Karine, não. Vou finalizar a apresentação e vou finalizar aqui a gravação, tá certo?